Glória a Deus. Eu quero a sua atenção absoluta nesse momento. Eu fui muito abençoado no momento do louvor. E eu quero me organizar para a gente encerrar o culto e ainda ter alguns minutos para você desfrutar um pouco do fluir da presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 51, no versículo 11. Abre, por favor, Salmos 51, verso 11. A palavra do Senhor diz assim, olha, esse versículo, ele é um versículo da velha aliança. Ele não é um versículo da nova aliança, da velha. Mas tem algo que me chama a atenção aqui. Por quê? Porque Davi, ele era um homem que vivia, todo mundo sabe, a Bíblia relata de maneira inclusive bem detalhada os pecados de Davi. E esses salmos aqui é um salmo que Davi escreve no momento em que ele está sendo confrontado talvez pelo pecado que ele cometeu com Batseba. E no momento em que ele é confrontado com isso, Davi, ele expõe o seu receio, o seu medo. Qual era o medo do rei? Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo tem medos, é ou não é verdade? Quando você se aproxima do Evangelho e crê na palavra, e é alimentado pela mensagem da graça de Deus, os medos eles vão se diminuindo, vão se tornando menores, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas Davi, na velha aliança, ele tinha receios. Por quê? Porque você sabe, na velha aliança, antes do Senhor Jesus morrer na cruz, quando uma pessoa pecasse, ela poderia esperar o juízo de Deus. A expectativa dela não era do perdão, era do juízo, porque ela pecou. Então, uma vez que ela está em pecado, o que ela pode esperar de Deus, senão uma repreensão, o juízo de Deus? Mas Davi expõe o seu coração aqui, e eu acredito que o coração de Davi deve ser o seu coração, o meu coração, o nosso coração para com o Senhor Jesus, porque ele diz assim, olha, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você sabe o que é interessante? Davi, ele poderia falar, Senhor, por favor, não tire de mim o reino. Ele era rei. Ele poderia, nesse momento, estar com medo de perder o reinado. Ele poderia estar com medo de perder a riqueza. Ele poderia estar com medo de perder o seu exército. Havia muitas possibilidades de medo que poderiam envolver o coração do rei, mas a Bíblia diz que ele ora e a única coisa que ele clama diante de Deus, ele fala, Senhor, por favor, não tires de mim o teu Espírito, a tua presença. Irmãos, a presença de Deus, escute isso no nome de Jesus. Você precisa de me ouvir. A presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Eu vou repetir novamente. A presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida. A presença de Deus, ela não sai mais de você. O Espírito Santo, ele habita em você. Quantos creem nisso? Diga amém. Você hoje é morada de Deus, o Espírito de Deus habita em você, e porque o Espírito Santo habita dentro do seu espírito, você não precisa temer perder a presença de Deus, como muitas pessoas pregam. Não, o Espírito Santo ele não sai mais de você, mas eu vou te dizer algo, é necessário que a gente aprenda a valorizar a presença de Deus, e você valoriza a presença de Deus quando você inclina o seu coração. Irmãos, aqui é uma chave espiritual. Eu às vezes, eu fico um pouco incomodado com alguns irmãos que chegam na metade do louvor. Eu acho que esses irmãos que chegam na metade do louvor, sabe o que acontece? É porque eles leram na Bíblia que Deus habita no meio dos louvores. Aí ele chega no meio do louvor, que ele é bíblico. Mas eu vou falar algo para você. O momento do louvor é o momento de você se derramar, falar, Senhor, eu preciso de Ti. A palavra é o ápice, eu creio, do nosso culto, sem dúvida. Mas o louvor é o momento de você
sabe, se conectar, se entregar e pedir para ter aquele senso de presença. Irmão, se tem um trem que me incomoda, é lugar sem presença de Deus. Casamento que, às vezes eu vou no casamento, e na hora que começa o casamento, eu não sinto ali o fluir da presença, eu paro tudo e falo, gente, vamos invocar o Senhor aqui? No casamento, eu falo, vamos orar, vamos clamar pela presença do Espírito. Esse casamento é profético, porque todo casamento aponta para o dia em que o Senhor Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja gloriosa. Então, eu sempre inclino para isso. Eu vou fazer aniversário dos meus filhos, eu jejuo. Eu faço, Senhor, abençoa. Por quê? Porque eu valorizo presença. Então, eu vou fazer jantar. Um dia, estava fazendo um jantar para um irmão, lá em casa, e ele começou a chorar no jantar. E eu nem tinha exortado, nem lido uma Bíblia, nada, feito nada. Ele só sentou na mesa. Na hora que ele sentou na mesa, ele começou a chorar. Ele falou, pastor, presença de Deus aqui, né? Eu falei, tá. E estava mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, quando você aprende a valorizar a presença de Deus, você entende que você não pode fazer nada sem presença de Deus. Às vezes, lá na sua empresa, no seu trabalho, você está vivendo um momento difícil, cheio de luta. Aí você fala, pastor, eu não sei o que eu faço lá no meu emprego, na minha família cheia de guerra, cheia de briga, cheia de contenda. Reúne a família, né? Como diz aquele ditado, família unida é boa, mas reunida não. Aí ele pega e não reúne a família, porque quando reúne é aquela guerra, aquela luta. Não, acabou isso na sua vida. Porque quando você valoriza a presença de Deus, quando você reúne na sua casa com a sua família, a presença de Deus vai falar mais alto do que qualquer outro conflito. Você crê nisso? Quantos querem valorizar a presença de Deus aqui? Eu não sei porque que eu falei esse versículo, mas eu falei. Porque não tem nada a ver com a pregação de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre Cantares, livro de Cantares. Domingo retrasado, eu falei sobre o livro de Cantares. E eu mostrei para você no capítulo 1 do livro de Cantares, a visão de Jesus no livro de Cantares. Agora hoje, eu quero mostrar para você a visão que o Senhor tem a respeito de você no livro de Cantares. E quando eu falo a respeito de você, eu estou falando a respeito da igreja. Irmãos, deixa eu te falar algo. Nós vivemos a geração em que é bonito falar mal da igreja. Você entra na internet, tem gente descendo porrete na igreja, tem gente falando mal de pastor, né? O povo fala tão mal de pastor, gente se levanta, e o que é mais triste, tem gente que dá ouvido, e não é, você fala, pastor, mas os pastores não têm defeito? Pastor tem defeito, mas é muito importante que você entenda que não é só falar mal de pastor, é falar mal da igreja. Uma pessoa que se levanta para falar mal da igreja, ele está falando mal da noiva. Deixa eu te dizer algo, não tem como você ter amizade comigo se você fala mal da minha esposa. E não tem como uma pessoa ter amizade com o Senhor se ele fala mal da noiva do Senhor, que é a igreja. Então tem muita gente que diz, né, tem aquele falatório, tem um artista muito famoso, no passado, ele deu uma entrevista em um jornal, e ele falou o seguinte, olha, Jesus é legal, mas o fã-clube de Jesus é horrível. Ele falou isso, Cazuza, né? Por quê? Porque na cabeça dele tem que separar Cristo da igreja, mas não tem. Por quê? Porque é a noiva. E a maneira como Deus vê a noiva, ela é muito importante. Você precisa de crer e entender que Deus, ele tem bons olhos para com a igreja. Eu sei que tem muita gente aí fora que fala que o motivo pelo qual, às vezes tem até gente dentro da igreja que fala da igreja. Esse é o pior tipo. Por quê? Porque ele está completamente ignorante à realidade do evangelho. Porque ele olha para a igreja e fala, olha, você sabe por que está tendo tantos políticos corruptos nesse país? Aí eles falam, está tendo muito político corrupto por causa da igreja.
Aí, você sabe por que teve a enchente lá no Rio Grande do Sul? E às vezes eles até oram em línguas, para o negócio ficar mais espiritual. O motivo pelo qual está tendo tanto problema no Rio Grande do Sul é por causa da igreja. É porque a igreja não posiciona, é porque a igreja não ora, é porque a igreja não faz isso, é porque a igreja não prega, é porque a igreja não trabalha. Mas deixa eu te falar uma coisa, o motivo pelo qual não está muito pior é por causa da igreja. A igreja é o sal dessa terra, que está literalmente impedindo a deterioração da humanidade. Porque o dia em que os vencedores for arrebatado, e nós seremos, quem irá comigo aqui, diga amém. Irmãos, eu não aceito ninguém dessa igreja ficar. Por mais que você ache que eu tenho mais de 40 anos de idade. Vai todo mundo subir junto, aleluia. Quem aqui vai ficar feliz com Jesus? Deixa eu ver. Não. Eles não podem cair, pastor, tem que fazer cursão de novo. Quem aqui vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar, eu vou subir. Mas você pode ficar, essa pegadinha de 1900 e bolinha. Você está caindo nela, você precisa fazer o cursão de novo. Estou brincando, olha para mim. Mas é muito importante que você entenda que Jesus, ele tem uma visão correta a respeito da igreja. Olha para mim. Mas o Senhor Jesus, ele não tem uma visão boa só da igreja. Ele tem uma visão boa a seu respeito também. E aí entra um problema muito grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas, olha para mim, porque eu preciso do seu olhar e eu farei o que for preciso para te ter. Tem um hino que é assim, não tem? Presta atenção. Se você não tem uma visão correta a respeito de si, você não vai conseguir orar de maneira apropriada. Então, quando você chega diante de Deus, qual que é a visão que você tem a respeito de si? Porque a visão que você tem a respeito de si é a visão que você tem a respeito do seu irmão. E se você tem uma visão a respeito de si e do seu irmão errada, você vai ter uma visão errada também a respeito da igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, ele olha para você e ele vê o sangue de Jesus aplicado sobre a sua vida. De maneira que, quando você vai chegar diante de Deus em oração, eu estou falando uma realidade espiritual que pode mudar a sua vida completamente. Se você está comigo, diga amém. Quando você chega diante de Deus, crendo que a sua vida foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, você chega com autoridade, você não chega intimidado. Será que Deus vai me abençoar? Será que o Espírito Santo vai derramar a sua graça e favor sobre mim? Presta atenção, quando você sabe que é amado, você chega com intimidade na casa do seu pai, você abre a geladeira, você pega o doce, você come, desfruta do banquete que está posto diante de você. Por quê? Porque você entendeu que não há nada que você faça que venha impedir a manifestação da bondade, do amor, do afeto, do carinho de Deus sobre a sua vida. Não há nada, porque o sangue foi aplicado sobre a sua vida. Pastor, mas lá em casa tem gente que fala para mim que eu não mereço. Vai orar, bonitão? Acabou de brigar aqui com a esposa? Vai orar, você acabou de fazer isso e aquilo outro. Quem aqui já recebeu essas setas malignas? Pode levantar a mão sem condenação. Pastor, recebi a seta maligna e quem enviou a seta está do meu lado. Não fala nada, se é o caso. Ok? Mas o que eu te digo é o seguinte: o Espírito Santo, presta atenção, ele quer remover da sua mente toda seta de condenação, de merecimento, de culpa. Ele quer colocar em você a liberdade dos filhos que entenderam que são amados, que foram libertos e que agora podem chegar com ousadia diante do seu Pai e desfrutar de graça sobre graça no nome de Jesus. Quando Deus olha para a igreja, Deus vê a igreja como um todo. Eu sei que o meio evangélico, olha para mim, eu queria que cessasse toda a movimentação aí atrás, por favor. Vamos sentar todo mundo. Não é para ir para fora não, é para sentar. Aleluia. Eu sei que o meio evangélico é muito dividido, separado, tem muitas brigas, gente que pensa diferente, está tudo certo.
Por quê? Porque é o tipo de circunstância que só vai ter unidade quando Cristo voltar. Mas deixa eu te dizer algo. Na perspectiva do céu, Deus ele vê a igreja como uma só. Está me entendendo? Deus vê a igreja de uma maneira única. É a mesma maneira, a Bíblia diz que quando Elias ele confrontou os profetas de Baal, ele colocou 12 pedras. Eu misturei pedras com tábuas, saiu páduas. 12 pedras. Só que o reino de Israel, naquela época, estava dividido. Haviam 10 tribos, né, que estavam em Jerusalém, e 10 tribos que estavam na região norte. Então, na verdade, 2 tribos que estavam na região norte. Mas quando Elias, ele montou essas pedras, ele não montou de maneira separada, dividida, não. Ele estabeleceu as pedras como uma só. Por quê? Porque Deus, ele vê a sua igreja como uma só. Deus, ele olha para você e nos vê como igreja, como uma só. Mas não só nós. Todas as dominações, todo mundo que proclama e declara o nome do Senhor, o Senhor vê como uma só. E é interessante que no livro de Cantares, no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, olha, como és formosa, versículo 1, como és formosa, querida minha, como és formosa. Eu falei para você, domingo retrasado, que o livro de Cantares é um cântico que sobressai a todos os cânticos. Salomão era um poeta, não sei se você sabe, ele era um compositor, ele escrevia canções. Alguns estudiosos acreditam que Salomão, ele compôs mais de 1000 canções. E de todas as canções que Salomão compôs, a palavra, o Senhor, movido pelo Espírito, Salomão entendeu que esse cântico era um cântico que sobressaía de todos os cânticos. E ele fala, esse aqui é o cântico dos cânticos. Agora, por que é o cântico dos cânticos? Porque aqui relata a história de amor do noivo com a noiva. Eu sei que você pode olhar e falar, pastor, mas esse livro não deveria ser aplicado para a vida matrimonial? É claro que deveria ser aplicado para a vida matrimonial. Na verdade, né, os teólogos, os pastores reformados, né, a teologia reformada ensina a nós olharmos esse livro como um livro para casais. Mas presta atenção, nós precisamos olhar esse livro de maneira profética. Isso aqui é um romance especial entre Cristo e a sua igreja. E esse é a melhor maneira de demonstrar o afeto, o carinho e a graça que existe entre Cristo e a igreja. A maneira como o Senhor nos olha é através desse livro. E é interessante que a maneira como o Senhor se apresenta e mostra para a igreja, sabe como que é? Como és formosa, querida minha, como és formosa. Eu sei que esse tipo de elogio hoje é muito formal. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte, princesa, se a minha esposa estivesse aqui olhando para mim, eu ia falar isso para ela. Princesa, você é muito linda, como você é muito linda. Aí, homens inteligentes, você já deve ter replicado para sua esposa, se você está com a sua esposa, você pode fazer isso nesse momento. Como você é linda, formosa, querida minha, como és formosa. Você fala, pastor, mas essa é a maneira como o Senhor vê a igreja glorificada, não é não? Não. Sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele diz assim, olha, maridos, amai vossa mulher. Fala para o seu esposo agora prestar atenção na palavra. Aleluia. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha a maneira como que o Senhor te vê, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Você sabe o que é ser sem mácula? É não ter mancha, e mais, sem ruga. Ei, você não vai precisar de botox, porque Deus te vê sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante. Isso mostra a eternidade do nosso Deus. Eu creio, presta atenção no que eu vou te dizer, eu creio, isso é uma fé pessoal, a Bíblia não fala, mas eu creio que na glória, nós teremos uma idade de aproximadamente 30 anos de idade, porque foi a idade que Cristo ressuscitou. A pastora Luísa crê assim também. E aí, o Senhor ele está dizendo, volta lá para o versículo 26, olha o que ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Todas as vezes, ei, olha para mim, todo domingo que você vem aqui e recebe a palavra, algo está lavando o seu interior, algo poderoso está movendo dentro de você. Irmãos, presta atenção, jamais viva uma vida sem viver a vida da igreja. A vida da igreja, por mais que você chega no culto, você veio no culto, o culto não foi tão interessante, a palavra não foi boa, mas só o fato de você estar no ambiente da igreja, esse ambiente de graça, que flui através dos irmãos, essa comunidade viva, poderosa, que existe entre nós, só o fato de você estar nesse ambiente, você já é abençoado, você já recebe graça da parte de Deus, você já consegue experimentar o quanto libertador é participar de ambientes assim. Consegue me entender? Agora, a Bíblia diz ainda, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa palavra sem defeito aqui, é porque no Antigo Testamento, quando Moisés ia apresentar um cordeiro para ser sacrificado, esse cordeiro ele tinha que ser sem defeito, ou seja, ele não poderia ter nenhuma deficiência física. E aqui o Senhor está dizendo que a igreja, nesse sentido, por causa do renovar da palavra que é liberado na vida dela, ela é sem defeito. Ela pode se apresentar diante de Deus gloriosa. Mas aí, o que é interessante? É que o Senhor Jesus, ele começa aqui no livro de Cantares, por meio de Salomão, a mostrar como que Deus vê a igreja. Você está preparado? Porque aqui ele diz, pelo menos 7 características de como ele vê a igreja. Sabe o que é interessante? É que dessas 7 características, 5 estão no rosto. E a Bíblia diz que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Isso significa que quando o Senhor ele fala dessas características, é porque ele está refletindo na igreja a sua imagem. De maneira que quanto mais você se expõe à palavra, a ambientes de oração como esse que nós tivemos antes aqui da palavra, o Espírito Santo ele está moldando você à imagem de Cristo. E a Bíblia diz no versículo 1 que os teus olhos, olha que coisa extraordinária, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Olha, eu vou falar algo para você, não existe nada mais glorioso do que quando você está apaixonado, você olhar nos olhos da pessoa que você ama. É ou não é verdade? Você se perde, você fica completamente encantado. Você se entrega àquele momento, por quê? Porque é apaixonante, radiante, contagiante. E a palavra do Senhor diz, olha, como os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do teu véu. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele está dizendo que os seus olhos, eles brilham. O que é interessante a respeito das pombas, nós falamos isso no dia que nós falamos da maneira do Senhor Jesus descrito no livro de Cantares. Mas tem algo interessante. Você sabe que as pombas, pastor Eduardo, elas só têm um companheiro a vida inteira.
Entendeu? Hoje de manhã o pastor Aloysio falou isso. Aí a minha esposa já tocou em mim e falou: você é um pombinho, tá bom? Em outras palavras, a pomba, se o companheiro ou a companheira partir, morrer, ele vive sozinho o resto da vida. Ele não vai arrumar outra pomba para se pombear, não. Ele vai ficar vai ficar sozinho, viúvo. Olha que coisa linda, não é verdade? Da mesma maneira, as araras, não é verdade? As araras também, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas elas andam em dupla, voam em dupla, não anda não, voam em dupla. E as duas ficam juntinhos. E quando uma morre, a outra não acha outro companheiro, fica... Você fala, não, pastor, não existe essa... Existe. E você sabe o que é uma outra característica interessante da pomba? É que a pomba ela tem um olhar como da águia, ela consegue ver longe. Sua esposa é assim também? Vê longe. Consegue ver o problema assim, não, estou vendo daqui, vai dar problema esse negócio. Entendeu? Maridos, ouça a pomba que está do seu lado, aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele vê a igreja dessa maneira. Interessante que quando o Senhor, Ele olha nos seus olhos, o olhar do Senhor Jesus para nós, para mim e para você, não é um olhar de culpa. Tem muita gente que tem receio dos olhos do Senhor, porque eles dizem, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. É verdade, é chamas de fogo, e quando Ele olha para você, que é fogo também, o fogo aumenta. Por isso, você não precisa temer ao olhar terno do Senhor, porque o olhar do Senhor para você é um olhar cheio de ternura, de delicadeza, de graça. Quando Ele olha para você, o olhar dele atrai você para a sua presença, não distancia você da presença dele. Eu quero te dizer algo, todas as vezes que você tem essa experiência com o toque do amor, da graça de Deus, esse toque do amor, da graça de Deus, é o olhar do Senhor sobre a sua vida, e o olhar do Senhor sobre a sua vida, sempre irá te encorajar, te levantar, levar você a continuar caminhando, olhando para frente, e crendo que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, porque o olhar dele não é um olhar de condenação, é um olhar de graça, é um olhar cheio de amor, é um olhar que está estendendo as mãos para você e dizendo, filho, segura em mim e vamos adiante, porque eu tenho coisas grandes para você, diz o Senhor. Alguém aqui me ajude nessa noite, no nome de Jesus. Lucas 22:61 mostra a maneira desse olhar cheio de misericórdia e de graça de Jesus. A Bíblia diz que então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. No versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse choro é um choro de alguém que foi completamente constrangido com amor. Pedro sabia que tinha errado, tropeçado, mas o Senhor Jesus olha para ele, e esse olhar mostra para Pedro, Pedro, apesar de você ter errado, eu te amo. Pastor, como que você prova isso? Sabe por que eu provo? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos no mar da Galileia, na praia, a palavra fala que o Senhor perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Amo. Perguntou 3 vezes, uma para cada vez que ele tinha negado. Isso mostra que esse olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. Deus estava olhando para Pedro e falando, Pedro, eu ainda continuo te amando. É dessa maneira que você tem que olhar e receber o olhar de Jesus sobre você. Quando você errar, quando você pecar, não corra do Senhor, muito pelo contrário, fixa os seus olhos nos olhos de Jesus, e você receberá graça da parte de Deus, você receberá cuidado da parte de Deus, você será constrangido pela bondade, pela graça que estará disponível para todos os seus filhos que o amam. Irmãos, eu vou te dizer algo, quanto mais você
recebe do amor de Deus, quanto mais você cresce no conhecimento da graça, da bondade de Deus, mais o seu coração fica cheio de gratidão, de expectativa, de fome, de desejo, de se envolver com o seu amado, de se relacionar com Jesus. Por quê? Porque o amor dele é o único amor nesse planeta capaz de constranger o pecador, não com condenação, com culpa, mas com olhos de graça, de perdão, de restauração, aquele olhar que estende a mão e acredita novamente. Por isso, quanto mais você crê e crescer no conhecimento da graça de Deus, mais você será completamente constrangido pela sua bondade. No versículo 1 ainda continua dizendo: os teus cabelos são como rebanhos de cabras, que descem ondeantes do monte de Gileade. Interessante, eu sei que esse tipo de elogio aqui não é o tipo de elogio que você fala para sua esposa, né? Imagina você chegar no seu benzinho e falar assim: amorzinho, os seus cabelos, ó amada minha, formosa minha, os seus cabelos são como rebanhos de cabras. Ela acabou de fazer a chapinha, hidratou, fez tudo, ela pergunta para você: e aí, como que tá? Que é isso? Cabelo de cabra esse seu, rebanhos de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Você precisa entender aqui, presta atenção. E você, mulher, quando você ouvir isso do seu marido, você vai entender também, depois de eu te explicar. Primeiro, ter cabra nessa época era ter dinheiro. Está me entendendo? É da mesma maneira hoje, quem tem gado, ele está acima da média. Ele pode até falar: não sou rico, mas você tem gado, tem fazenda, você cria gado. Naquela época, da mesma maneira. Então, os homens de Deus do passado, que tinham muito recurso financeiro, eram pessoas que tinham muitas posses nesse sentido. Eles tinham cabras, cabritos, carneiros, ovelhas, bois. E o que é interessante? Isso mostra força, riqueza. E aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo: olha, os seus cabelos são como rebanhos de cabras, ou seja, são prósperos, são abundantes. Então, e isso é natural, não é verdade, irmãs? Mulher com cabelo, bonito, transforma a beleza da mulher de uma maneira extraordinária. Cabelo é a glória da mulher, diz a Bíblia, inclusive. E aí, o Senhor, Ele fala também aqui a respeito do monte de Gileade. E a Bíblia diz que os seus cabelos, eles são como rebanho de cabras, de abundância, tão abundantes, formoso que descem ondeantes do monte de Gileade. O que é interessante? É que no monte de Gileade, tem uma coisa interessante. Jeremias, capítulo 8, versículo 22, fala a respeito do bálsamo de Gileade. A Bíblia diz que havia um bálsamo em Gileade. Quem que é esse bálsamo de Gileade? É Cristo. E eu vou te dizer algo: bálsamo é muito mais do que simplesmente um óleo perfumado. Não, o bálsamo, quando derramado, ele refrigera. Aqui o Senhor, Ele está dizendo: os seus cabelos, eles são tão abundantes e tão refrigerados, que quando você passa, promove descanso, refrigério, graça. Essa é a maneira como o Senhor te vê. Agora, o cabelo, ele também fala de maturidade. Por quê? Porque poucas crianças têm o privilégio de nascer com cabelo. Não é verdade? A maioria nasce sem cabelo. E elas vão crescendo e o cabelo vai surgindo. Agora, o cabelo é um sinal de maturidade. É sinal que a pessoa cresceu, amadureceu. E a Bíblia continua dizendo no versículo 2: são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Ovelhas tosquiadas são ovelhas que tiveram o privilégio e a oportunidade de terem o pelo, a lã, aparadas. E eu vou te dizer uma coisa: eu tive o privilégio de ir em Belém em 2018. Eu fui em Belém, lá em Israel. Não é toda vez que a gente vai em Israel que a gente vai a Belém, porque Belém
é um território palestino, né? Que os muçulmanos que cuidam ali, e às vezes não é seguro, dependendo do momento como esse agora, não é seguro ir. Então nós só vamos quando a gente tem completa segurança de que é seguro, né? Certeza de que é seguro. E dessa vez a gente teve a oportunidade de ir a Belém, e a gente foi no lugar onde os pastores cuidam das ovelhas. E lá o guia nos explicou que quando as ovelhas elas estão cheias de lã, elas ficam, o sol bate nas ovelhas, elas ficam brancas, branquinhas, porque normalmente elas não são brancas, mas quando o sol bate, elas ficam brancas. Agora tem um detalhe, a ovelha sem ser tosquiada, ela é pesada, porque a lã pesa. Então, a vida dela é uma vida muito cansativa, ela anda com muita dificuldade, porque é pesada. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. Sabe o que é uma ovelha recém-tosquiada? É uma ovelha que está desfrutando de descanso, porque o peso e o fardo foi removido. Deus, Ele tem isso para você. A vontade de Deus é que você aproprie dessa promessa. Deus, Ele não quer que você viva uma vida pesada, cheia de fardo, cheia de cansaço. Não! Ele quer que você viva uma vida no descanso, desfrutando do descanso pleno da sua graça, que vem por meio do bálsamo que Ele derrama, que é o próprio Senhor Jesus. Quando é derramado sobre a sua vida, você agora desfruta desse descanso poderoso que vem da parte do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 1,18, olha que coisa interessante. A Bíblia diz, vinde, pois, e arrazoemos. Essa palavra arrazoemos é raciocinemos, vamos raciocinar, vamos pensar juntos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu sei que você olha para a ovelha que ainda não foi tosquiada, ela não é uma cor branca, ela é um bege, né? Uma cor meio assim, meio suja, porque ela deita na terra, né? Então fica suja. Mas você sabe o que é interessante? Quando junta todas e o sol bate, ficam brancas, branquinhas, tão brancas que o guia nos disse, quando estávamos lá, que dependendo, nós temos que usar óculos de sol, porque senão, você sabe quando dá aquele baque, assim, bum, seu olho, você fica meio que, né, tão cheio de luz, que você fica quase cego, né, você não consegue enxergar. Mas a Bíblia diz aqui, pensa comigo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, seja vermelho, seja sujo, eles se tornarão brancos. O Senhor, Ele está fazendo uma promessa por meio do profeta. E eles serão brancos como? Como a neve. Neve é branca, irmãos. Eu estive na neve recentemente. Neve é branca, branquinho. Né? Uma paisagem maravilhosa, linda. Ele está dizendo, é branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor, Ele está dizendo para você, eu olho para você, e eu não imputo pecado em você, porque os seus pecados, eles foram cravados na cruz do Calvário. Pastor, mas eu pequei. Sim, até aquele pecado que você cometeu antes de vir para o culto, ele foi pregado na cruz do Calvário. O Senhor, Ele está dizendo para você, que você não precisa mais viver com consciência de pecado. Será que Deus me perdoa? Será que o Senhor, Ele vai ouvir a minha oração, porque eu acabei de pecar? Não viva com essa consciência, viva com entendimento. Se eu clamar ao meu Pai, Ele irá me ouvir. Se eu invocar o nome do Senhor, Ele estenderá a sua mão de graça sobre mim. Por quê? Porque Ele me perdoou e os meus pecados foram perdoados, porque Ele disse que ainda que eles sejam como a escarlata, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve e como a lã. Os seus pecados, eles foram completamente perdoados. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque essa é a promessa de Deus. Mas aqui também fala dos dentes. Dente também é sinal de maturidade. Por quê? Porque criança não nasce com dente. Quando ela tem dente e começa a ter dentes,
ela começa a mastigar sozinha. Você começa a dar comidas mais sólidas para ela, porque agora ele adquiriu a capacidade de mastigar. O Senhor, Ele está dizendo para você algo seguinte: olha, você sabe que na Bíblia, toda palavra, ela precisa de ser ruminada, mastigada. E o motivo pelo qual você mastiga é para que todos os nutrientes da comida sejam de alguma maneira recebidos. Quando você não mastiga, os nutrientes eles são dissolvidos, mas quando você mastiga, você recebe. Da mesma maneira é o impacto da palavra na sua vida. Quando você rumina a palavra, quando você declara a palavra, medita nela, absorve a palavra, recebe de Deus por meio da palavra, sabe o que está acontecendo? O Senhor, Ele está liberando sobre a sua vida espiritual nutrientes sólidos das verdades bíblicas. Por isso que você tem que ruminar a palavra. Ouve a palavra, ouve muitas vezes, ouve mais de uma vez, né? Ouve, repete, ouça de novo em casa. Agora nós estamos disponibilizando tudo no YouTube, né, Tom Ramalho? Tudo no YouTube, Spotify. Você tem Spotify? Você pode ouvir a palavra de novo lá, receber de Deus, ser alimentado, permitir que os nutrientes da verdade do Evangelho possam ser colocados dentro do seu coração. Por quê? Porque nós precisamos receber a palavra. Mas aí o Senhor, Ele continua nos mostrando a beleza da igreja. E Ele fala, olha, dos lábios do Senhor, Ele diz, os teus lábios são como um fio de escarlata. A tua boca é formosa, as tuas faces como a romã partida, que brilham através do véu. Olha que palavra tremenda. O Senhor, Ele está dizendo o seguinte: os seus lábios são como fio de escarlata. Quando fala de fio de escarlata, nós lembramos de Raabe. Quando os espias foram a Jericó, a palavra de Deus diz que Raabe recebeu eles e falou, olha, não permita que a minha casa e a minha família seja destruída junto com esse povo, porque eu vejo que vocês são de Deus. Diz a Bíblia então que os espias falaram para ela, faz o seguinte, coloca um fio, um cordão vermelho na sua janela, e nós vamos saber que é a sua casa e ela não vai ser destruída. Esse cordão vermelho, esse fio no original é chamado de tikvá. Essa palavra tikvá no original significa esperança. O hino de Israel é ha-tikvá, a esperança. E aqui o Senhor estava dizendo para Raabe, escute, presta atenção, há esperança para você. Coloque o tikvá, o vermelho, o fio vermelho, e haverá esperança. Mas aqui o Senhor, Ele está dizendo que os lábios da igreja é esse tikvá, de maneira que quando você fala a palavra, que quando você declara, quando você levanta a sua voz, e você declara com a sua boca aquilo que você quer ver, oh irmãos, há um poder nisso. Há um poder. Você sabe por que tem muita gente que sofre, que padece, que não experimenta do sobrenatural? Porque a imagem que você tem no coração não é a mesma imagem da palavra. Deus, Ele quer colocar no seu coração a imagem dEle. Às vezes você olha para si e se enxerga como alguém fraco, pobre. Você fala, minha vida só dá errado. Muda a imagem do seu coração. E quando você muda a imagem do seu coração, você vai mudar o seu vocabulário. E quando você declara o vocabulário de Deus, a palavra de Deus, e quando você confessa, você se enche de fé. Você fica cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de vontade de ir adiante, prosseguir. Por quê? Porque os seus lábios é o tikvá, é o cordão da esperança. Você foi completamente abraçado por essa graça. Por isso, quando você fala, a sua face, olha que coisa maravilhosa, é como romã partida. Eu sei que você olha, mas a romã é uma fruta muito interessante. É a fruta que mais tem semente. O Senhor, Ele está dizendo que a sua face, ok? A sua face, essa face têmpora, ela é como romã partida, cheia de semente, e ela brilha. Você tem ideia? Uma romã, quantas árvores de romã tem? Porque você não sabe o poder de uma semente. Semente tem muito poder. E aqui o Senhor, Ele está dizendo que quando você declara a palavra, quando você libera a palavra, você está liberando sementes de vida, de fé e de poder. Você quer mudar alguma área da sua vida? Olha para mim. Você quer mudar alguma área da sua vida? Lança as sementes da palavra.
Ah, pastor, eu já sei disso. Eu sei que tem muita gente que às vezes ele vê eu falando, ouve, ele fala, isso é chover no molhado, eu já sei o que tem que fazer. Você já sabe, mas você faz. Porque tem muita gente que chega para mim e fala, pastor, eu estou orando. Eu falo, você está orando? Você parou na sua casa, ajoelhou, colocou diante de Deus isso? Não foi bem assim. Não, você tem que parar, você tem que gastar tempo com Deus. Por quê? Porque isso é lançar sementes diante do Senhor. E aí a palavra fala, continua dizendo, olha só, as tuas faces, versículo 3, como romã partida, brilham através do véu. Depois, o Senhor ele diz, o teu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Pastor, que coisa estranha, ele está elogiando o pescoço. Pescoço não é uma coisa que normalmente você coloca numa poesia, mas aqui ele está falando algo a respeito do pescoço, e ele diz que as armas de guerra ficavam lá, nessa torre, que é o pescoço. Sabe o que o pescoço nos diz? De uma vontade submissa. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a pior coisa que existe na vida, é você viver uma vida insubmisso a Deus. A pior coisa que existe na história de um homem, é você saber que o Espírito Santo está pedindo de você um posicionamento, mas você ignora Ele. Você sabe que o Senhor está conduzindo a sua vida, para que você vá para aquela direção, mas você é uma pessoa, como diz a Bíblia, de dura cerviz. Você sabe o que é uma pessoa de dura cerviz? É aquela pessoa que não permite o pescoço ser movimentado. Ele não aceita, ele é de dura cerviz, falta quebrantamento, humildade. Queridos, eu vou te dizer uma coisa no nome de Jesus, a chave para você receber favor, sabe qual que é? É você ter uma vontade submissa. Submete, simplesmente por submeter, submete com alegria ao Senhor. Se o Senhor falou para você, não vá adiante, não vá. Se Deus falou para você, retroceda, retrocede. Se Deus falou para você, é aqui que eu te quero, te estabeleci, te posicionei, não negocie aquilo que Deus já te entregou. Porque é através de posicionamentos de fé, de entrega, de consciência, de entendimento, eu vou experimentar milagres. Quando você chega diante de Deus com as sementes certas e lança na terra e permite a sua vida ser guiada, direcionada pela vontade de Deus, você começa a colher os frutos daquilo que o Senhor tem para a sua vida, os milagres que Deus quer liberar através de você. Agora o Senhor ele encerra esse romance com a igreja. Ele diz, olha, os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Gazelas gêmeas, fala da graça, da beleza. Aí você diz, pastor, então, o que são os seios de acordo com esse texto? Interessante que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8: nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa interessante, a couraça da fé e do amor. O peito é revestido de fé e amor. Quando se trata da igreja, uma das principais razões pelo qual o ministério vem do Espírito Santo, é porque você vive com fé e amor em seu coração. Pastor, quer dizer então que a minha vida, ela tem que ser uma vida guiada, dirigida, submissa à vontade de Deus, lançando as sementes da sua palavra sobre as áreas que eu quero ver a colheita. O resultado sabe o que é? É que fé e amor serão introduzidos na sua vida, e você vai viver uma vida extraordinária e gloriosa na presença de Deus. Queridos, eu quero fazer algo aqui hoje com você. Queria que você se colocasse em pé, mas por alguns momentos eu quero que você feche os seus olhos
E você vai contemplar o Senhor Jesus no seu coração. Nós vamos cantar uma canção aqui nesse momento. E você vai permitir o Espírito Santo te envolver. Eu queria pedir para você não ir embora, mas você deixar esse momento para o Espírito Santo trabalhar no seu coração e mover no seu interior de uma maneira especial. Feche os seus olhos aonde você está. Se você tem palavras no seu coração para falar ao seu amado, fale agora. Se você tem palavras no seu coração para dizer a Ele, talvez você chegou aqui hoje cansado, precisando de um toque especial do Espírito, fala para o Senhor. O Senhor, Ele quer ministrar graça, vida ao seu coração nessa hora. Envolto em tua presença, feche os seus olhos. aos teus pés é onde eu quero estar. Se você canta essa canção, fala para o Senhor. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Diga para o seu Pai, para o seu amado. Não vim atrás de bênçãos, Aleluia. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento. Levante as suas mãos ao seu Pai. Por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Aleluia. Levante as suas mãos. Diga assim: eu creio que eu sou do meu amado. Diga assim: a minha vida é para o Senhor. Diga assim: que o meu coração seja cada dia conquistado, encantado pela sua graça, pela sua bondade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da vida, da glória de Deus. Amém.